O confronto entre Barba Negra e a Imperatriz Pirata Boa Hancock, a aparição da nova arma da Marinha e a criançada já chegou colocando terror até no Barba Negra, até que chega Ray Lee, aparecendo para salvar o dia com sua presença avassaladora, mas ainda assim Kobe é sequestrado, dando início à saga de Marineford 2.0 reversa. Gente do céu, tem muita coisa pra gente falar hoje, eu não quero nem perder muito tempo, então bora logo pro melhor capítulo das nossas vidas. Começando com a capa, galera. Nossa, a gente já esperava que o gás do Caesar, o plano do Caesar, a intervenção dele, ia dar certo de alguma forma, porque é a história de capa da Germa Double Six, então eles não iam ser capturados de novo, eles não iam ali voltar pra dentro de Holy Cake pra todo mundo ser capturado, então naturalmente eles iam conseguir fugir. Mas precisava humilhar tanto assim o Katakuri, fazendo com que o gás do Caesar Clown funcionasse nele e, além de ter funcionado, fizesse os dois alucinarem, o Katakuri e o Oven trocando porrada um com o outro e o Katakuri ainda levando dano do Oven. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, isso foi demais pra mim. E quase que eu tive um taquicardia logo de cara. E eu penso, cara, o Katakuri, ele já é, para o Oda, um personagem completamente descartado. Tipo assim, ele já serviu ao seu propósito, Big Mom também já rodou, e o que vai ser do Katakuri eu acho que o Oda nem sequer liga, nem tem qualquer plano. Toda a construção dele com o Luffy, dele quem sabe lá no futuro, na saga final, querer seguir o Luffy, sabe, dando uma certa ajuda pra ele, só pra fazer aquele fanservicezinho, dando aquela ajuda pro cara que ele criou uma certa admiração. Nada, vamos humilhar o cara mesmo, não tô nem aí. Eu poderia aqui passar vários panos, dizendo que a observação avançada não funciona necessariamente num ângulo de 360 graus, e esse foi o motivo pelo qual o Luffy ele levou aquele tiro da Frample, né, que interferiu na luta dele com o Katakuri, mas enfim, não vou me preocupar muito em passar pano porque o Oda ele não tá ajudando. Vambora falar do capítulo 1059 de One Piece, onde a gente começa nos arredores da ilha Sphinx. A gente vê nessa hora o Marco recebendo uma carona do bando do Shanks para voltar para casa. O bando do Shanks aparecendo mais uma vez depois de já ter feito a sua, digamos, despedida, mas eles aparecem ainda nesse capítulo de forma bastante discreta. O Shanks mais uma vez pergunta para o Marco se ele quer entrar no bando dele, né? Mais um convite, mais uma tentativa falha. A resposta do Marco, inclusive, foi muito engraçada, né? Dele responder, não, chega, eu tô cansado de cuidar de pirata, sabe? Esses caras dão muito trabalho, eu não vou gerenciar mais ninguém, não vou ser babá de pirata grande coisa nenhuma mais, chega, já deu. E com isso, temos finalmente um flashback da despedida em Wano e a justificativa da Yamato não ir com o bando do Luffy. A gente ficou muito carente disso, essa decisão, essa aparente virada de decisão, né, mudança de decisão da Yamato ter sido tomada off-screen, depois dela ter dito que conversou com o bando do Luffy ali e ela decidiu ficar em Wano mesmo, dando a maior brochada. Aqui, meu amigo, não existe imbrochável depois do que foi feito com a gente em relação a Yamato não entrando no bando. E parece que o Oda ele decidiu pelo menos consertar um pouco as coisas ali, colocando um flashback para pelo menos justificar. Eu sinto que essa ordem das informações ficou meio esquisita, ainda mais para uma informação tão importante como essa, uma conversa tão importante como essa, como foi a despedida do bando do Luffy com a Yamato, e inclusive o reencontro do Luffy finalmente com o próprio Marco, que a gente viu nesse pequeno flashbackzinho. Eu acho que faria sentido se a gente tivesse visto toda essa conversa de modo mais linear, né? Porque dessa forma fez com que a gente sentisse falta, a gente sai de Wano, a gente termina meio que o arco de Wano sentindo falta disso, e agora a gente tem esse flashbackzinho, sabe? Tem uma mistura tem uma confusão de sentimentos, né? Quando a gente tem essas informações sendo colocadas dessa forma. Mas enfim, a gente vê a conversa da Yamato com o Luffy, e a Yamato ela decide que quer ficar em Wano para proteger o país de possíveis invasores depois do que aconteceu, né? No incidente contra o almirante Aramaki. Ela não quer viajar por aí e ficar preocupada, né, com Wano o tempo inteiro. E ela até pede pro Luffy chamar ela de companheiro. Não, me chama de companheiro pelo menos uma vez, só pra eu sentir aquele gostinho. E de fato,
fato, tanto a Yamato quanto o Momo, eles se tornaram sim companheiros, pelo menos no mesmo grau em que a Vivi também se tornou, né? Eles meio que são companheiros honorários ali, nakamas honorários ali, que não entraram agora, não fizeram, pelo menos a Yamato não entrou, não viajou com um navio, com um bando, junto por um determinado tempo, como foi com o Momo e como foi com a Vivi, mas eles todos vão viajar com o bando do Luffy depois que a história estiver se encerrando, né? Provavelmente vai ter ali todo mundo junto depois da guerra final, no navio, festejando, enfim, só para dizer, olha, eles realmente entraram no fim das contas. A gente vê o Zoro também dizendo que o Momo é um garoto extremamente orgulhoso e que ele não iria aceitar essa desculpa, tanto que na luta contra o Almirante ele já estava dizendo, né, que não era para Yamato interferir, porque ela já tinha sofrido demais, ela não tinha mais envolvimento com o país, ela deveria viajar com o Luffy e tudo mais, e por isso que ela criou aquela desculpa de que, na verdade, ela iria começar a viver como Kozuki Oden, começando a compreender, começando a viajar dentro do próprio país de Wano, o que sempre pareceu uma desculpa meio, nossa, uma desculpa muito furada, e realmente era, porque era uma desculpa só para o Momo. Por mais que fosse compreensível que ela quisesse fazer isso, né, afinal, ela viveu praticamente a vida dela inteira dentro de Onigashima, ainda assim, sabe, era mais uma prisão psicológica do que qualquer outra coisa. Não é como se talvez ela não pudesse ter conhecido outras partes do país de Wano, mesmo ela estando presa, mesmo ela ainda estando ali sob as amarras do pai dela, né? Então ela poderia ter conhecido, e por mais que ela não tenha conhecido além de Onigashima, vai conhecer o mundo, filha, vai conhecer o mundo, mas tudo bem. A justificativa foi compreensível, mas eu sinto que no fundo foi o Oda ele evitando ter que lidar com mais um personagem dentro do bando pra, enfim, ter que lidar com as batalhas, com as interações e tudo mais. E também tivemos o Marco se reencontrando com o Luffy final. Gente, isso era impensável. Como que o Luffy ele não ia? Cara, não ia se reencontrar com o Marco. Finalmente a gente teve isso no flashback e daqui a pouco a gente vai ter também o flashback para completar toda essa tríade de flashbacks do Zoro visitando o túmulo do Ryuma e dizendo não, eu sempre vi, eu fui lá visitar sim, só que vai ser também mostrado em flashback. Eu não duvidaria disso. Mas enfim, eles se reencontram, pena que foi uma página só, foi bastante corrida ali a interação deles, mas o Marco ele diz no fim que vai ganhar uma carona com um certo navio aí. Ele não explana, ele não diz que é o bando do Shanks. Meu amigo, se eu fosse ele, eu logo falava aí, ó, tu tá ligado, o bando do Shanks tá aqui na costa de Wano, bora lá ver ele. Só pra ver a reação do Luffy, o Luffy querendo lá, pô, bora sim! Enfim, o encontro acontecer dessa forma, mas não aconteceu. O fato é que o Marco ele foi junto do bando do Shanks para a ilha Sphinx, de volta para sua casa. O que é muito esquisito, porque tudo indica que o Luffy ele também vai para a ilha Sphinx. E eu falei com vocês isso nos últimos vídeos, né? Que segundo o mapa oficial da Grand Line, a direção que o Luffy iria seguir, que o bando do Luffy iria seguir, era justamente para a ilha Sphinx. E isso significa que eles não vão até lá de fato, porque se o Marco ele já voltou para casa e não foi junto do Luffy, que poderia ser um adianto, o Marco ele dizer, pô, vocês vão pra Sphinx também naquela direção? Então eu vou com vocês. E o Marco iria junto do bando do Luffy e eles iriam atracar na ilha Sphinx, só que isso parece dar a entender que o bando do Luffy não vai até lá. Mas eu diria que as esperanças ainda não estão descartadas. Pode ser que isso seja uma estratégia do Oda de colocar o Marco voltando para casa, para a ilha Sphinx, antes do bando do Luffy, para que o Marco ele veja a possível confusão que está acontecendo lá. Isso porque quando a gente lembra do Weevil, quando ele começou a ser caçado pela marinha, a gente pode ver que a geografia do lugar é muito parecida com a da ilha Sphinx, e o Weevil ele já estava indo em direção ao Marco, então ele muito provavelmente ele foi até a ilha Sphinx e já estava lá quando ele foi atacado pela marinha. Então pode acontecer uma grande confusão, o Marco vê essa confusão e depois que o Luffy ele chegar até a ilha Sphinx, ele vê que caraca, deu merda, o que aconteceu com esse lugar? E aí a gente vai começar a entender o que diabos aconteceu e a gente vai iniciar o plot da saga final. Pode ser, é uma saída, ou o bando do Luffy ele vai para uma outra ilha
completamente diferente, mas que fique mais ou menos na direção da Ilha Sphinx. Mas enfim, vamos aguardar para ver. Agora a gente vai para a Amazon Lily, com a Hancock já depois do tal incidente, semanas depois, ali mostrando um pouco das consequências, eles ali conversando, ela enfaixada na cabeça, mas a gente volta algumas semanas para entender o que aconteceu na ilha, galera. E a gente vê os novos pacifistas chamados Serafins. Como foi muita confusão, muita coisa foi mostrada nesse bloco, que foi o bloco principal do capítulo, eu vou tentar separar por blocos aqui de informações para a gente discorrer de forma ali, né, dividida. Primeiro, sobre a nova arma da Marinha, que são chamados de Serafins. Que incrível! Cara, por mais que a gente tenha tido a presença do Barba Negra, a presença da Hancock, o Oda ainda conseguiu deixar essa nova arma da Marinha da forma mais imponente possível e de uma forma que a gente não conhece o limite de poder dessas crianças, né, desses novos pacifistas, porque a gente não sabe não só o limite do teto de nível de poder deles individualmente, como a gente não sabe a quantidade desses novos pacifistas que existem. Então a gente viu só uma amostra desses poderes. Mas enfim, vamos começar a discorrer aqui parte por parte. Sobre o nome Serafim. A gente tem que ver que esse nome Serafim é baseado nos anjos que são citados na Bíblia, né? Os serafins, eles são, na verdade, os anjos mais próximos de Deus, o que pode ser tanto uma referência aos deuses que são chamados de Tenryubitos atualmente, afinal, eles são armas que protegem também os Tenryubitos, ou eles podem ser uma referência a estarem próximos de Deus, como próximos também da imagem dos antigos deuses que povoavam a Terra, mais especificamente falando a Red Line, que são os Lunarianos. Eles parecem os Lunarianos, então pode ser uma referência tanto a um quanto a outro. Mas seguindo, a palavra Serafim, ela é derivada do hebraico e significa queimar. Os anjos serafins ardem com paixão por Deus, que acende o amor ardente que emana deles. E a gente vê eles com uma fisionomia exatamente idêntica aos Lunarianos, ou com traços de Lunarianos, que tem exatamente o quê? Fogo emanando do corpo deles. Então, muito, cara, perfeito, muito legal a referência que foi feita com o nome desses novos pacifistas, mas vamos tentar entender o que de fato essas criaturas elas são. A gente vê primeiro dois deles nesse capítulo, né? Um que se parece a Boa Hancock quando criança, só que com uma pequena diferençazinha nos olhos, ela tem olhos de estrelas, e o outro que se parece com o Mihawk quando criança, gente. Sensacional, ele com uma espadinha ali que não deve ser uma lâmina negra também, né? A gente vê até um outro quadro ali que tá um pouco mais explícito, que não parece ser uma lâmina negra mesmo, é só uma reprodução da espadinha que o Mihawk original tem, né? Mas o Mihawkzinho ali, meu amigo, botando terror em Amazon Lily, cortando um pedaço da montanha e colocando um terror no Barba Negra. O Barba Negra, o que é esse espirralho, pai? Segurando ali com o hack do armamento no braço. Meu amigo, se fosse um Mihawk de verdade, eu já perdi o braço ali mesmo. Mas como era um Mihawkzinho criança, pai, ele segura, que porra é essa? A reação do Barba Negra a essas crianças foi a coisa mais sensacional desse capítulo. Ele assusta, tipo, esse espirralho, caralho, esses espirralhos são poderosos. E o mais curioso é que o Teach, ele sabe sobre os Lunarianos. Quando ele tá vendo ali o Mihawkzinho, o mini Hawk, indo pra cima dele, ele fala, cabelo branco, pele escura e asas negras. Ou seja, de alguma forma o Teach ele sabe sobre a existência dos Lunarianos. E as possibilidades que a gente tem são as seguintes. Pode ser que esses serafins eles sejam clones humanos, assim como os que o Judge ele conseguiu fazer, né? E a gente viu lá no arco de Holy Cake Island. Pode ser que eles sejam também humanos modificados, assim como a família Vinsmoke, que sejam sim humanos originais, mas que tenham sido modificados, como foi o caso, né, dos filhos do Judge. Ou pode ser que eles sejam robôs, assim como os pacifistas tradicionais, o que é o mais provável. Isso porque quando a gente lembra da conversa que o Vegapunk ele teve com
o Caesar Clown ali também mencionado, se eu não me engano, na verdade, em Punk Hazard, eu ia falar Holy Cake Island, mas quando eles estão conversando, o Vegapunk ele se mostra contrário a métodos antiéticos como o processo de gigantificação que o Caesar Clown ele estava tentando executar, tanto que só o Caesar ele continuou insistindo nessa ideia e foi assim demitido da Marinha e depois, né, quem continuou financiando as pesquisas dele foi a Big Mom. Inclusive, os spoilers iniciais eles indicavam que essas crianças elas também eram gigantificadas, mas não parece ser o caso. Parece que eles são realmente crianças do tamanho normal. Ou seja, pelo pouco que a gente conhece do Vegapunk, eu acho difícil que ele pegasse realmente crianças reais ali e modificasse o corpo delas, começasse a fazer um monte de experimentos, enfim, e fossem crianças originalmente. É mais provável que sejam realmente réplicas robóticas, esses novos pacifistas, né? Tanto que ainda carregam esses nomes, né, de pacifistas. O Vegapunk, inclusive, divagando um pouco mais sobre ele deve ser aquele clássico cientista maluco. Ele deve ter muito essa pegada, esse arquétipo de cientista maluco que, ao mesmo tempo em que ele é meio inconsequente nos seus experimentos, ele tenta realizar um monte de experimento, as coisas dão errada, e a coisa explode na cara dele e ele continua tentando fazer, sabe? Mas ao mesmo tempo ele não deve ser um cara 100% do mal. Ele deve ser aquela pessoa mais equilibrada, mas ainda com aquela pegada inconsequente típica de cientista maluco mesmo. Então o mais provável é que os serafins eles são em essência robôs, assim como os pacifistas, só que com traços ao mesmo tempo lunarianos e também com traços de cada um dos Chichibukais e ainda mantendo os lasers do Kizaru. E como eles teriam feito isso? Pode ser que o governo ele tenha extraído o DNA do King para replicar em robôs lunarianos, assim como ele fez com o Kuma. Eles estudaram o corpo do Kuma, replicaram o corpo dele e fizeram várias cópias. Só que como? Agora surge a pergunta, né? Como o governo ele teria conseguido o DNA dos Chichibukais para que eles tivessem a aparência deles? Tipo, a Hancock, ela foi uma escrava e por mais que eles nunca pensassem que a Hancock ela poderia vir a ser um Chichibukai, e naquela época em que ela era uma escrava, muito dificilmente eles tenham conseguido o DNA dela, mas eles conseguiram também o DNA do Mihawk, ou eles só conseguiram reproduzir o visual deles por conhecer como são os Chichibukais, como era mais ou menos a aparência deles quando crianças, e assim eles reproduziram sem precisar do DNA deles. Seria interessante, né, se eles também tivessem conseguido o DNA deles de alguma forma, tipo, cada Chichibukai quando começa a trabalhar como Chichibukai tem que, tipo, fazer um exame de sangue como uma desculpa pra alguma coisa ali, né, tipo, não, só pra ver se tá tranquilo ali, tipo, pra ver se a carteira de trabalho tá em dia, mas no fundo era pra algum experimento futuro. Sei lá, tem que ser explicado isso. E outra pergunta que fica é quantos serafins o governo conseguiu reproduzir? Será que vai ser uma cópia de cada ex-Chichibukai? Será que a gente vai ter uma cópia do Crocodile também? Será que são 5 de cada uma? O fato é, o Oda ele não vai quebrar, ele não vai desbalancear completamente, né, todo o equilíbrio de poder. Ele vai colocar alguma limitação, principalmente na quantidade, óbvio, no nível de força individual de cada um desses pacifistas, mas ainda assim ele vai colocar um limite de quantidade. Não vai ser um exército que vai sair derrotando uma porrada de comandante de Yonkou que vai conseguir derrotar um monte de Yonkou. Não vai ser tão fácil assim, né? Óbvio que ele vai trabalhar o balanço, mas é uma pergunta interessante, né? Porque se for uma cópia de cada Chichibukai, meu amigo, seria um crime a gente não ter visto o Mini-Hawk encarando o Mihawk de verdade e os dois ficarem... O Mihawk fica tipo... Caralho! Olhar pro moleque com a espada igual a dele e ficar... Caralho, que porra é essa? Ia ser muito engraçado, galera. Eu não consigo... É um crime, mesmo que seja um de cada... Mesmo que o Mihawk ele tenha se deparado com mais uma cópia dele criança ali como pacifista, é um crime o Oda ele não ter mostrado essa cena pra gente. Pelo menos ele mostrou ali, né, a Hancock criancinha enfrentando a Hancock, não diretamente, mas estando presente ali no mesmo recinto que a Hancock original. Mas eis que aparece o Barba Negra em Amazon Lily e a gente descobre o que diabos ele estava atrás. Ele veio pegar o poder da boa Hancock.
Galera, de todas as opções que ele tinha, finalmente a gente tem a resposta. Ele tinha dito, eu vou pegar algo antes que a Marinha consiga colocar as mãos, então alguma das as principais opções seriam qualquer coisa envolvendo principalmente os Chichibukais, porque era isso que a Marinha estava atrás diretamente, né? Mas a gente nunca se sabe, né? A mente do Oda pode ir para qualquer lugar, então ele poderia estar indo atrás de qualquer coisa. O fato é que seria um negócio muito louco assim, vamos entender por que de fato ele iria atrás do poder da Hancock. Primeiro, por mais que ele, por si só, não fosse o responsável por comer a fruta da Hancock, eu acho que ele não... Esquece, galera. Eu acho que ele não vai comer nenhuma outra fruta até o final da obra. No máximo, ele poderia conseguir uma Zoan, uma fruta do tipo Zoan, para completar a tríplice de frutas de cada tipo que ele tem hoje e colocar em um objeto. E assim ele domar o animal e assim ele conseguir mais uma fruta indiretamente, né? Um animal, uma Zoan que poderia lutar ao lado dele também seria muito legal e eu super compro essa ideia, mas ele não comeria a fruta da Hancock, iria para alguém do bando dele. A gente sabe que a Catarina Devon já tem a fruta dela, então não seria ela, mas ainda assim seria interessante porque seria um combo muito legal. Alguém do bando dele consegue petrificar as outras pessoas e ele complementa ali o combo plau com a fruta do terremoto e mata de vez qualquer personagem. Ele já é apelão só com a fruta das trevas, né? Conseguindo ele sugar todo mundo e depois repelindo. Ou ele só quebrando todo mundo e já apagando geral mesmo. Mas ainda seria um combo interessante, né? Ele petrificando geral e depois ele, pum, quebrando para eliminar de vez qualquer inimigo dele. Agora, como ele conseguiria usar o poder de atração física que a boa Hancock consegue usar? Vamos imaginar que o Teach, ele pegasse a fruta da Hancock para ele. Como ele conseguiria usar? Eu acredito, galera, que o poder ele também funcionaria, só que não como resultado de atração física. Assim, pode ser que fosse adaptado, caso fosse pelo Teach ali, que o Teach ele não é o ser humano mais bonito, né, de One Piece, convenhamos, mas talvez funcionasse de uma forma muito parecida como funciona a fruta da alma da Big Mom. Caso alguém tenha medo enquanto ela encara o oponente ali, a pessoa, o seu alvo, se a pessoa sentir medo, ela vai ter sua alma removida do corpo. No caso do Teach aqui, hipoteticamente, tendo a fruta da Hancock, caso a pessoa sentisse medo também do Teach, o alvo então poderia ser transformado em pedra. É uma possibilidade porque se fosse só atração física, meu amigo, aí pode esquecer. E outro motivo também é pela Hancock ser mulher, né? A gente viu ali depois da guerra de Marineford a interação dele com a Bonnie, dele pedindo pra ela virar companheira dele, né? Querendo já tentando dar um chaveco nela. E me surpreende que ele não tenha tentado dar um chaveco na Hancock também, por mais que ele soubesse que não teria nenhuma chance. E nisso a gente vê a página de ambos, o Barba Negra e a boa Hancock, humilhando os marinheiros ali, cada um no seu frame. Ficou ali um paralelo bem interessante, né? O vice-almirante ali, coitado, aquele vice-almirante também, mais um vice-almirante sendo humilhado, sendo transformado em pedra. Inclusive, parte do bando do Barba Negra que foi com ele, né, a Catarina Devon e o Vasco Shot também foram transformados em pedra. E a gente vê a página dupla do Barba Negra segurando a Hancock pelo pescoço, impedindo que ela usasse o seu poder. E galera, para complementar essa página, a gente tem a recompensa, reveladas as recompensas de cada um deles. O Barba Negra com a sua nova recompensa de 3 bilhões 996 milhões de berries e a Hancock com uma recompensa de 1 bilhão 659 milhões de berries. Galera, a forma como foi revelada as recompensas de cada um desses dois complementou perfeitamente o contexto da cena. Galera, o peso literal de uma recompensa de quase 4 bilhões de berries segurando pelo pescoço alguém que possuía uma recompensa de, arredondando, 1 bilhão e 600 milhões de berries, mostrando a diferença de cacife, de peso, de banha e de recompensa, de valor de cada um deles, galera. Essa página ficou incrível ali com um monte de marinheiro em volta, transformado em pedra, sabe? Um caos da porra ali e, sabe, ficou muito legal essa página. Mas, galera, eu preciso dizer, a Hancock foi completamente subjugada pelo Teach e isso me doeu de uma forma
que assim, eu super entendo nas discussões que eu tive ao longo da semana ali, gente querendo defender a Hancock, dizendo, pô, Bruno, mas peraí, né, você tá falando de um Yonkou, o Teach é um imperador, você queria que ela fizesse o quê? Galera, pelo amor de Deus, eu queria que a Hancock tivesse mostrado mais. Mas galera, a gente não tá num patamar hoje em dia que Yonkou vai pegar todo mundo pelo pescoço e vai fazer o que quiser. A Hancock não é, ou pelo menos não deveria ser, esse tipo de personagem. É uma personagem que deveria ter um cacife que conseguiria sim dar um caldo mesmo em um imperador. A gente viu a Yamato, por exemplo, porra, dando um caldo muito foda no pai dela, no Kaido, e a luta deles ali, plau e porrada, e resistência da Yamato levando clavada adoidada, conseguindo fazer o pai dela sangrar. Porra de... Galera, lindo, 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 mostrou ali o cacife de conseguir segurar o imperador, mas a impressão que passa pra gente é de que a Hancock não conseguiu fazer nada. Ah, Bruno, mas você tem que entender que ela foi pega de surpresa, é o poder do Barba Negra de sugar, de repente ela foi pega ali, pum, acabou sendo pega pelo pescoço, galera. Pô, galera, o poder do Barba Negra não é novidade, e mesmo que ela fosse ali pega de surpresa, de repente ela começasse a ser sugada, meu amigo, ela tem haki da observação, ela tem velocidade de reação. Cadê? Mesmo depois dela já ter sido pega pelo pescoço, aquilo não é Kairoseki. Eliminou o fato dela poder usar os poderes dela, mas ela não estava sem força física. A força física dela ainda estava com ela. Então, meu amigo, chuta a cara do Barba Negra, chuta o braço dele, dá um soco, faz qualquer coisa e tenta se libertar. Mas não. Pode ser que tudo isso tenha acontecido, ou parte disso tenha acontecido em off-screen, mas essa não foi a impressão que foi passada. Parece que o Teach chegou lá de primeira, pum, pegou ela e acabou. E simplesmente subjugou ela sem problema nenhum. Foi legal, a encarada que a Hancock deu ali, nessa página ali, tipo assim, ó, você pode até me matar, mas seus subordinados, seus companheiros, eles não vão voltar a ser como eram, meu amigo. Eles vão continuar a serem transformados em pedra e o próximo usuário, ele não vai conseguir reverter esse processo. Foi legal a encarada que ela deu, foi legal que ela meio que não perdeu a pose, mesmo sendo pega pelo pescoço, deu uma moral legal, mas ainda assim, eu esperava mais da personagem. Tô muito chateado e essa próxima semana deve sair o meu vídeo sobre as mulheres mais fortes de One Piece e a Hancock perdeu alguns pontinhos com isso. Inclusive, aproveitar para fazer a piada que eu tinha esquecido de fazer, realmente, galera, boa Hancock, nível Marco mesmo, galera, sendo pega pelo pescoço por um Yonkou, igual galinha, igual foi quando o Marco foi pego pela Big Mom. Mas seguindo, galera, a gente vê que o Barba Negra conhecia o Kobe do incidente de Rock Port, onde o Kobe passou a ser chamado também de herói, assim como o Garp também tem o seu título de herói da Marinha, o Kobe ele passou a ser chamado de herói depois daquele incidente. E ele revela pra gente que, além do próprio Barba Negra também ter tido um envolvimento nesse incidente, ele dizendo que o Kobe ajudou o Teach a vencer um cara chamado Ochoko, e que isso o permitiu dominar a ilha Hachinosu. É realmente o Kobe seguindo os passos do seu mestre, do seu mentor Garp ali, se aliando com um pirata vagabundo pra derrotar oponentes perigosos, né, ou demais oponentes. Galera, quem é esse tal de Ochoko? Já tinha sido revelado pra gente que esse tal de Ochoko, ele fazia parte do bando dos Rocks. Existia inclusive uma teoria de que ele já tinha morrido e virado um dos zumbis de Thriller Bark que aparece ao lado do já confirmado Capitão John, que fez parte dos Rocks, como a gente também sabe. E o do meio, nessa cena ali, acreditava-se ser o Silver Axe, que também fez parte dos Rocks, e que nessa imagem ele aparece com um machado de prata. Então a gente poderia deduzir que, já que foram mencionados ali um determinado grupo de piratas e alguns deles foram esses três, Capitão John, Silver Axe e esse tal de Ochoko, quando a gente vê essas três figuras de zumbis juntas em Thriller Bark, a gente deduz que seriam aqueles três. Então, ou esse cara da esquerda nunca foi o tal Ochoko e ele ainda estava vivo por aí, ou eles enfrentaram o zumbi do cara mesmo. Tipo, o zumbi do cara saiu de Thriller Bark e foi lá pra ilha Hachinosu e ficou por lá como zumbi mesmo e teve que ser derrotado como zumbi. Mas em Thriller Bark ele não teve
relevância nenhuma. Então eu não sei, sabe? É meio esquisito. Realmente, o mais provável é que, infelizmente, não fosse aquele zumbi. Inclusive, para refrescar a memória de vocês, foi nesse mesmo incidente que o Trafalgar Law também se envolveu e pegou o coração de 100 piratas para poder entregar à marinha e se tornar um Shichibukai. E muita gente, inclusive, acredita, né, que o Law faça parte da SWORD, assim como o Rocinante fazia, eu falei num vídeo meu dessa semana, e o Kobe atualmente a gente sabe que faz parte. Então será que tem alguma relação entre os dois ali? Um motivo a mais para o Law ele ter se envolvido, para o Kobe inclusive ter se envolvido nesse incidente? Alguma possível conversa entre o Law e o Kobe ali? De qualquer forma, galera, nesse capítulo, nossa, o Kobe foi um mero espectador nessa confusão toda. Ele tentou de tudo, mas não conseguiu fazer nada. Tentou negociar com a Hancock antes da aparição do Barba Negra. Depois que o Barba Negra apareceu, tentou negociar diretamente com o Barba Negra. Não conseguiu. E em luta, a gente não viu cena nenhuma dele de batalha, galera. Inclusive, um detalhe muito pequenininho desse capítulo. A única cena de batalha foi quando atiram uma flecha nele e ele dá uma desviada na flecha que acaba pegando no Helmepo. Essa foi a única cena de batalha do personagem que, infelizmente, galera, infelizmente ainda precisa evoluir muito. Mas eis que, para nossa surpresa, o Rei das Trevas aparece com seu haki vazando do corpo ali, galera. E a reação do Teach, sensacional. Galera, o Rei das Trevas contra a Fruta das Trevas. Só por a gente ter a encarada desses dois, já valeu de tudo, gente, já valeu de tudo. E a fala do Rayleigh encarando o Barba Negra quando ele aparece foi sensacional, ele dizendo: "Ei, aprendiz do Barba Branca, eu não quero ser indelicado, mas eu não gosto de você." Eu não gosto de você. Bom, ele tem todas as razões para não gostar do Barba Negra, né? Poucas pessoas gostam do Barba Negra, mas foi engraçado ele dizendo, tipo, eu não gosto de você não, eu não vou muito com a sua cara não. E com isso o Rayleigh ele consegue fazer o que o Kobe ele não estava conseguindo, que era mediar a situação. Foi a mesma ocasião em Marineford, o Kobe tentando mediar a situação e não tendo a imponência, a presença e a força necessária para isso, e é isso que sempre faltou. No caso de Marineford, ele tentou fazer o certo ali, mediar a situação, só que ele precisava de força para sua presença ser respeitada. E quem assumiu esse papel foi o Shanks em Marineford, e aqui a mesma coisa, só que com o Rayleigh também conseguindo mediar a situação e mais uma vez o Barba Negra voltando para casa. Enfim, a situação se resolve, a gente tem um pulinho ali no tempo, o Barba Negra vai para casa, desiste de tentar pegar a fruta da Hancock e a gente avança algumas semanas, na verdade, né? Falar alguns dias, mas a gente vai para os dias atuais, onde a gente vê a conversa ali casual do Rayleigh, da Hancock e da Shaq. Também presente, eles conversando e a gente tendo a revelação de que a Shaq era a Imperatriz Pirata de Amazon Lily de 2 gerações atrás. Lembrando que uma geração atrás, quem era a Imperatriz Pirata de Amazon Lily era aquela velhota, né, que serve ali a famosa Gloriosa, que é o nome dela, que era a velhota que hoje mais serve como conselheira da Hancock. E inclusive está aqui, galera, vamos por parte, que a galera hypou essa parte, né? Primeiro, tá morta a ideia de que, ou pelo menos dá pra dizer que tá morta, né? Vamos considerar como morta a teoria de que a Shaq fazia parte do bando dos Rocks. E por que muita gente acreditava isso? Porque a Shaq, ela já tem seus 64 anos de idade, ela tem idade para ter vivido a pirataria já naquela época, e sim, ela mesma já tinha dito que fazia parte da vida de pirataria, dá pra dizer, né? Então, por isso algumas pessoas cogitaram que ela poderia ter feito parte do bando dos Rocks, mas na verdade ela era a Imperatriz Pirata de Amazon Lily. E agora isso fez com que abrisse as possibilidades. Maluco já tá teorizando que a Hancock é filha do Rayleigh com a Shaq. Galera, por partes, mais uma vez aqui. Sim, primeiro, foi confirmado no Vivre Card da Shaq que ela e o Rayleigh
sim, são casados. Isso, inclusive, é um detalhe que muita gente achava que era só teoria, mas já foi confirmado. Ou seja, quer dizer que a Hancock é de fato filha do Rayleigh e da Shaq? Galera, eu duvido. Como é que o Rayleigh ia deixar a Hancock ela ser feita de escrava e a gente não ter tido nada sobre isso até agora, sabe? Porra, mano, ele ia deixar a filha dele ser escravizada pelos Tenryubitos e não ia fazer nada, não ia tentar fazer nada. Peraí, né, galera? Então, o que eu acho é que o envolvimento do Rayleigh em relação à Amazon Lily como um todo se dá mais de forma indireta pela Shaq já ter sido imperatriz pirata da ilha de Amazon Lily. Então, ela é que tem um envolvimento mais direto com a ilha e indiretamente o Rayleigh acaba se envolvendo também ali, tendo as suas aparições dentro da ilha. E inclusive a gente não tem qualquer confirmação de que o título de imperatriz pirata se dá por fator de linhagem, por linhagem sanguínea. A gente não tem confirmação de que a Hancock é filha da antecessora dela como imperatriz pirata, que hoje é conselheira dela, e a gente não tem qualquer confirmação de que essa antecessora antiga, a gloriosa, que era a antiga imperatriz pirata, era filha também da Shaq, que a gente viu que era imperatriz 2 gerações atrás. Muito provavelmente seja um esquema de meritocracia ali. A mais forte da ilha domina a ilha. Agora, será que foi confirmado que o Rayleigh de fato tem o nível de um imperador? Meu amigo, que eu tive que ouvir essa semana, mas o que eu tive que ouvir essa semana, vocês não estão ligados, galera. Vamos lá com calma. O que o Rayleigh ele diz? Eu tava doido para ver o que ele ia dizer realmente no capítulo e abre aspas para o que ele diz. Ele diz o seguinte: sendo sincero, tivemos sorte. As circunstâncias me permitiram resolver as coisas com a minha reputação. Eu envelheci. Tenho certeza de que não venceria uma luta direta contra o Barba Negra nos dias de hoje. Ou seja, já para acalmar o hype da galera, o Oda ele deixou explícito que apesar do Rayleigh ele ter tido uma presença absurda e foi muito foda a aparição dele, a presença que ele teve, a reação do Barba Negra olhando para ele não conseguiria derrotar o Barba Negra atualmente. Agora, isso quer dizer que ele antigamente venceria o Barba Negra atual? Não necessariamente, porque o tempo não volta só para um. Se a gente fosse imaginar um cenário de, por exemplo, 20 anos atrás, era o Rayleigh mais poderoso no seu auge, enquanto o Barba Negra estaria mais fraco, não estaria no seu auge, a balança iria se inverter. Então, galera, nada de confirmado de Rayleigh e Yonko, mas nem vem com esse papo nos comentários, nem vem com esse papo nos comentários. Eu brinco, galera, eu brinco, mas eu não acho que a diferença fosse lá essas coisas, só porque quando a gente pensa num Barba Negra atual, gente, ele claramente seria um oponente para o próprio Roger. Pelo amor de Deus, o cara é o oponente final do Luffy, o vilão final. Isso tudo indica, pelo menos, né, que é o vilão final de One Piece. O cara não vai ter, pelo menos, o cara vai ser no mínimo do nível do Roger. E depois do suspense com o Sabo, que dá pra dizer que é o Ace 2.0 de One Piece, ou ter sido preso, morto ou ter feito qualquer coisa do tipo no Reverie, agora que a gente sabe que ele tá bem, é a vez do Ace 3.0 ter sido sequestrado pelo Barba Negra, gente. Eu só acho muito engraçado, tipo, o Barba Negra ele deve ter visto assim, tá bom, vou soltar a Hancock aqui, mas esse moleque vem comigo, pum! Pegou ele pelo pescoço assim e o Rayleigh ficou tipo, merda, mas tá bom, vai, leva o moleque e foi embora com o moleque, tá ligado? Deixa é marinheiro mesmo, foda-se ele. Agora, será que isso vai culminar na Marineford 2.0 reversa? Será que o sequestro do Kobe pelo Barba Negra vai fazer com que toda a marinha se mobilize? Ou será que pelo menos uma parte? Será que pelo menos os membros da SWORD? Ou será que isso só vai ser o gatilho para algo que o Akainu ele já queria fazer, meu amigo, que era contra-atacar com tudo? Ele falou isso na última aparição dele, então esse pode ser um gatilho para a marinha entrar de vez nessa guerra e nessa saga final que é One Piece. Inclusive, isso provavelmente vai ser o motivo do Kobe provavelmente estar também em Laugh Tale. Caso ele fique com Barba Negra até sei lá quando, pode ser que o Kobe ele também vá
parar em Laugh Tale e também esteja presente ali no meio dessa descoberta do que é o One Piece, ou nessa reta final pela busca, né, da busca pelo One Piece. Então, mesmo que não pelo mérito do Kobe, ele ainda assim vai estar envolvido nessa saga final de One Piece, de uma forma, dá pra dizer, bastante ativa. Galera, que capítulo! Mas muita coisa! Gente do céu, mas era muita coisa pra gente falar aqui. Tô aliviado, galera. Falei tudo que eu precisava, agora é com vocês. Deixem os seus comentários sobre o capítulo 1059 de One Piece. E se você ficou até o final, eu não tenho nem o que dizer pra você. Você tem a obrigação de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece. E agora vai aparecer na tela os 2 últimos vídeos que foram lançados aqui no canal sobre o universo de One Piece, que estão, ó, top, galera. Até a próxima, tchau!